Yo, 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 yo! Cabeças de ovo, retornamos! Retornamos aqui, meu pássaro de fogo. Sou pássaro de fogo. Essa foi uma... Estamos de volta. Uma música bem esquisita, viu? Só pra deixar claro, assim... Paula Fernandes. Que música esquisita. Eu acho que existe uma pseudo-apologia de Jean Grey aqui, mas ela também não sabia. Ah, é? Eu acho que não. Tá aí uma pergunta sincera. Será que Paula Fernandes acompanha os X-Men? Fica aí o questionamento. Se ela acompanha... Já existe resposta para uma pergunta da minha vida. O que é o pássaro de fogo? Paula Fernandes, responde nós. Responde nós. Inclusive, ouça nosso podcast, Paula Fernandes. A gente é legal. Não sei se é muito estilo dela. Não, mas... Pô, velho, a quarentena, a isolamento social tá fazendo todo mundo descobrir que precisa expandir os horizontes. Eu não, mas todos os outros precisam. Todas as outras pessoas, menos nós, que já somos perfeitamente perfeitos em não fazer não nada. Não tenho que melhorar, exatamente, não tenho que melhorar. Mas tem uma notícia boa da quarentena, pelo menos uma. Na Netflix saíram os 3 filmes do Nolan, os 3 Batman do Nolan. Isso, nós estamos diante do Nolanverso, e isso é uma coisa linda. Entendeu? Assim, quando a Netflix inseriu os 3 filmes, parece que o próprio mundo percebeu, porque foi no dia que tava tudo cinza aqui na cidade. Parecia que ia cair uma chuva de tormento do céu. Mas é a oportunidade ímpar que a gente tem de falar sobre essas 3 obras espetaculares. Um diretor espetacular. O que ele fez em outros filmes, Interestelar. Sim. Esse próximo que vai sair, e eu já tô doido porque vai sair. Eu nem lembro o nome do filme agora. Depois eu deixo na descrição aí, mas... Tenet. Lembrei, Tenet. Vai sair agora, em julho, e não foi adiado com a quarentena. Vai ser top demais. Vai ser incrível. O assunto desse podcast é trilogia Nolan do Batman. Exatamente. Esta coisa linda criada por Christopher Uma obra de arte. Uma obra de arte. Sim. Sem uma melhor definição, acho que é exatamente isso, uma obra de arte. É bom a gente frisar que falar dos filmes de heróis, especialmente do Batman, hoje é uma coisa mais tranquila. Mas se a gente for parar para analisar toda a situação que existia naquela época, você colocar sua mão no fogo para fazer um filme do Batman era um risco muito grande, porque tinha acabado o último filme do Batman que tinha sido lançado, foi o Batman e Robin, que foi um espetáculo de bizarrices. Aquele filme assim, ver o Arnold Schwarzenegger como o Senhor Frio fazendo trocadilhos com gelo era muito ruim. Ver o Bate-cartão de crédito, o Bate-mamilos, foi uma coisa traumatizante. Bem ridículo. Aquilo foi triste, entendeu? O Robin parecia o Eminem. Vamos admitir, aquele ator parecia o Eminem. Era horrível. Também tinha mamilos. Sim, exato. E assim, era uma coisa traumatizante. Então, existia toda aquela... Não, o Batman do Clooney, o Batman do George Clooney, não existia. Sim. Foi só um delírio coletivo. Sim. Exatamente. Mas aí veio a ideia, o projeto em 2005 foi lançado Batman Begins. Foi a ideia de Nolan de criar uma releitura do Batman nos cinemas. Já existia esse projeto, né, de releitura há um tempão. Só que nenhum diretor de renome queria pegar. E assim, ninguém queria. O Nolan nem era de tanto renome assim, né? Era conhecido pelos seus efeitos práticos e tal. Não, vamos a Warner. Vamos fazer um Batman que cairia na vida real, um Batman possível, né? Claro que tem muita mentira no filme, mas... Claro. Um Batman que não se desapegue da realidade. Exatamente, um Batman pé no chão, né? Batman pé no chão. Na medida do possível. Eles conseguiram, assim, acertar 100%. Aí a escolha do autor. A escolha do ator. O Christian Bale, acho que nunca fez um filme ruim na vida. E a gente tem que admitir que o cara tem uma capacidade de interpretação. Ele tem essa característica principal de se doar
ao personagem, porque quem assiste Psicopata Americano vê que ele parece muito desde mesmo American Psycho ele faz um trabalho assim espetacular. Espetacular, esplendoroso. E a gente pode ver que ele tem outros trabalhos onde ele precisou engordar, onde ele precisou ficar muito magro, entendeu? Onde ele precisou ficar em papéis muito diferentes uns dos outros, e todos ele executou com maestria. Então, assim, Nolan, ele já sabia do potencial de Christian Bale, então chamou Bale justamente porque ele tinha essa cara, assim, de interpretar um Bruce Wayne que seria um Batman mais pé no chão. Aquele Batman que iria ter muito menos bate-protagonismo do que nos quadrinhos, né? Essa é a característica principal, porque ele ia ter mais aquela tecnologia, aquela capacidade de raciocínio mais humano, por assim dizer. Mas então a gente pode ver que logo... detetive. Sim, mais detetive. A gente pode ver isso ainda. Sim, a gente pode ver claro isso no primeiro filme. Por que no primeiro filme? Porque assim, a gente conhece por cima, todo mundo conhece por cima a origem do Batman, que sabe que o Bruce ele vai embora de Gotham depois que os seus pais eles são mortos, porque ele quer fazer justiça, ele quer garantir que não aconteça de novo com mais ninguém o que já aconteceu com os pais dele. Então, assim, a gente sabe que ele faz isso, mas a gente não sabe o que acontece. Um belo dia ele retorna e a partir de um tempo depois ele consegue estabelecer essa identidade de Batman. Mas o que aconteceu lá? O que aconteceu na viagem? Essa é a sacada do Batman Begins. A gente acompanha o Bruce, né? O Bruce que ainda é um bocó. Ele já sabe até lutar, mas ele não tem o que o personagem precisava ter, principalmente pra engrenar. E aí ele dá de cara com quem? Com isso quem? Muda. A Liga dos Assassinos e Ra's al Ghul. Com o cara. Exatamente. O cara. Um vilão que, assim, de cara, nenhum outro diretor escolheria. A gente tem o Pinguim, a gente tem o Coringa, a gente tem a Mulher Gato, a gente tem uma série de vilões que são muito mais conhecidos pelo público do que o Ra's al Ghul. Só que essa escolha foi perfeita. E um Ra's al Ghul sem magia, um Ra's al Ghul sem poço de Lázaro, magia, um Ra's al Ghul sem poço real. Bem real. Eles pegaram o Ra's al Ghul e enfiaram os dois pés do Ra's al Ghul no chão, porque aqui a gente não tem nada de sobrenatural. O Ra's al Ghul é simplesmente um cara muito inteligente e cheio de recursos. Estrategista, porque ele tem a Liga dos Assassinos. Um líder formidável que faz as pessoas seguirem ele como se não fosse nada, né? A Liga dos Assassinos exatamente. O segue de olhos fechados, por assim dizer. Exatamente, é um pouco parecido até com a filosofia de Wakanda, né? De se excluir do mundo. A Liga dos Assassinos é invisível. Pra comparar, parece. E a escolha do ator, a escolha do Ra's al Ghul, o Liam Neeson. Ninguém mais sequestra a filha dele, ainda mais se ele for o Ra's al Ghul. Uma escolha impressionante, mano. Não. Assim, até agora a gente pode perceber, hoje a gente pode perceber que assim, quando eles estavam planejando tudo, só a escolha de atores já foi uma certeza atrás da outra de que ia dar certo. Não tem como você olhar o Liam Neeson e o Nolan conversando e pensar, não vai dar certo isso, não tem condição, não tem, entendeu? Então assim, a gente tem um escalão de atores muito bons. Então nesse sentido da gente ver a história desenrolando, a gente descobre que o Batman, ele sendo treinado pela Liga dos Assassinos, obviamente ele discorda da parte dos assassinos, né? Ele fica na parte da Liga, tudo bem, mas assassinos, não sei, acho que não caberia muito bem. Então a gente vê ele se rebelando contra a Liga dos Assassinos e a gente vê ele voltando para Gotham, assumindo a identidade do Batman e agindo contra o crime organizado. É uma coisa assim bem parecida com o que a gente vê no Batman ano 1. Foi uma boa adaptação do ano 1. No comecinho do filme já, uma boa adaptação. Já no comecinho do filme, a gente pode ver espantalho, pode ver o prenúncio de uma sociedade mafiosa lá. E o Nolan foca muito nisso aí, né? A sociedade mafiosa de Gotham. Não dos vilões psicopatas, pelo menos não no primeiro filme. Não, exato. Isso aí foi uma sacada esperta do Nolan, né? Ele sabia que ele precisava de uma abordagem bem mais simples na questão do vilão do que ele ia conseguir se ele pegasse um vilão como o Charada ou o próprio Coringa logo de começo. Então ele escolhe o Espantalho para ser uma peça
do Ra's al Ghul, que é um vilão que, apesar de profundo, é muito mais fácil de se apresentar naquela muito mais roupagem, fácil pra né? se existir na vida real também. É um prático conciso, vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente. Mas assim, é bom a gente... No finalzinho do filme, aquela ponta do Coringa foi certo. Exatamente. É bom a gente explicitar também a presença do cara que ele é espetacular em todo o personagem que ele faz, que é o nosso Morgan Homem Livre, né? O Morgan Freeman. Com certeza. O Morgan Freeman sempre escolhe os melhores filmes pra ser lembrado. Só faltou estar na trilogia Star Wars. Só faltou estar na trilogia Star Wars também, que acho que é a única que ele não participou. Isso é verdade. Isso é verdade, né? Mas se não teve o Morgan Freeman, teve o Samuel L. Jackson. Exatamente. Então, temos uma compensação aqui, né? Eles escolhem um dos filmes, assim, não pode participar os dois. Assim, os dois não dá. Não, a realidade quebra. A realidade quebra. Não dá. Quebra, a realidade tem uma fissura, assim, não dá. Então aí a gente tem essa ponta pro Coringa pra gente falar sobre o segundo filme. Que é Cavaleiro das Trevas. Eu queria apenas um segundo de silêncio pra demonstrar a grandiosidade desse filme. Pronto. Mano do céu. Muito, muito, muito grandioso. Talvez o melhor filme de super-herói já feito. Pra mim, assim... Tá tendo ali quase... Talvez o Homem-Aranha 2 também seja... o de Tobey Maguire, tão bom, né? Quase tão bom quanto... Mas pra mim, o melhor filme de super-herói já feito. Todos os personagens, um Gordon maravilhoso, uma Gotham City destroçada, caótica... sensacional. Sim. E Nascido do Caos. Miserável, né? Nascido do Caos, a gente tem o primeiro Coringa lunático mais observador, né? Aquele Coringa não tão palhaço, mas um cara caótico, um cara que gosta de anarquia. Exatamente, uma representação anarquista de um personagem psicopata. E isso é uma coisa que o Coringa é. Assim, a gente tem essa faceta do Coringa, né? Como o próprio Alfred fala no filme, fala do filme mesmo. Alguns lunáticos só querem ver o circo pegar fogo. Essa frase, Ele não liga pra dinheiro. É o que resume. Cara, ele queimando aquela pilha de dinheiro foi muito bom. Exatamente. E assim, as motivações do Coringa são muito maiores do que meramente... né? Eu quero matar o Batman. Os métodos... Ele mesmo diz que ele é um cão correndo atrás de carros. Ele nem ia saber o que fazer se chegasse no carro. Ele era um quebrador de indivíduos, né? Um quebrador de realidades. E ele tenta quebrar o Batman, fazer com que o Batman mate ele e assim o Batman se torne um grande lunático, quebrando seu código uma vez, já era. Exatamente. Ele consegue fazer isso com o Cavaleiro Branco de Gotham, né? O Harvey Dent. Exatamente. A gente após ter a mesma perda do Batman, não teve a mesma estrutura emocional para aguentar a perda. É aquela coisa que a gente pode destacar. O Nolan, ele conseguiu trazer pra gente um Batman que era um Batman que se apaixonava. Então a gente tem um Batman com interesse amoroso. Uma coisa que poderia dar errado, mas funciona muito bem. Poderia dar muito errado, porque... Exatamente. Porque, é o Batman, né? Pra gente ver o Batman se apaixonando é uma coisa raríssima nos quadrinhos. Hoje talvez tenha se tornado muito mais comum, né? Tem com o Novo 52, né? O Novo 52... Mas até então, o Batman, ele não tinha aquele interesse amoroso. E a gente é apresentado pra Rachel, que é o interesse amoroso dele desde a infância até a idade mais adulta e tal, e a gente vê ela no primeiro filme, e no segundo filme a gente vê ela ficando com o Harvey, que pra mim, eu vou admitir pra você que eu nunca vi uma origem tão boa pra o Duas Caras quanto a origem que é apresentada pra gente, né? Tão pesada, né? Exato. Então, assim, a origem do Duas Caras, ela é uma coisa muito mais profunda. Por quê? Porque o Duas Caras aqui, ele não nasce depois do acidente, da perda. O Duas Caras, ele sempre esteve ali no Harvey Dent. A gente pode presenciar isso em algumas cenas dele, né? Sim, ele já era conhecido como Duas Caras. Como Duas Caras. Academia, mas essa função do mal dele ainda não tinha
Não tinha abraçado. Ainda aprofundado, né? Exatamente. Mas vamos admitir outra coisa. Mais uma vez o Nolan, ele chega nessa questão de justiça, mas, de novo, questão de gangues, questão de máfia, e ele aborda tudo isso, e o Coringa, ele aparece como um trunfo no meio dessa guerra. Então a gente vê o Nolan, ele não tá fazendo meramente uma apresentação de um vilão, a gente vê o Coringa envolvido num esquema muito maior, que envolve de novo a máfia, que envolve uma coisa muito mais pé no chão, e assim, no fim das contas, o Coringa ele tá um passo à frente de todo mundo, e ele tem uma ideologia, né? Querer quebrar a sociedade, né? Ele quer quebrar a sociedade, fazer com que escolhas difíceis, escolhas que nunca podem ser tomadas, sejam tomadas, né? Exatamente, ele quer provar que todo mundo é ruim como ele. Exato. Uma visão bem Hobbes da parada, o homem é o lobo do homem. Exatamente. Vamos pra filosofia agora, mas... Vamos admitir que essa frase... Todo homem nasce mal, o Coringa acha isso. Exatamente. O ideal do homem é o que torna ele algo forte. É o que o próprio Ra's al Ghul diz no primeiro filme. E é estendido no segundo filme justamente porque o Coringa tem um ideal de destruir com a realidade. Além disso, o Nolan ainda consegue, nos 3 filmes, mais ou menos a mesma coisa. Porque no terceiro filme ele retoma de novo. Exatamente. Essa mesma coisa. Já tem um ideal e a gente ainda tem uma junção do segundo e terceiro. Exatamente. É importante a gente salientar que no primeiro filme a gente tem traços do ano 1, no segundo filme a gente tem traços da Piada Mortal. Sim. Então, assim, eles... Dá pra ver um pouco do Frank Miller também, já, né? Sim, dá pra ver um pouco do Frank Miller. E a gente pode ver que ele não deixa de ter referências dos quadrinhos, mas ele não abre mão do pé no chão que ele poderia aplicar no filme. Então é um filme que a gente vê muito mais realidade. É um filme que o Batman ele é uma figura muito poderosa, muito soberana, mas ele é vulnerável como todo outro ser humano. É um filme que o Batman tem capacidades de lutar contra os vilões, mas ele também toma surras. Ele não pega ali. E é um filme que o Batman quer parar. Sim. Ele desde o segundo filme ele já quer parar. No terceiro filme ele já começa aposentado, né? Exatamente. Aí a gente vem pro terceiro filme, que é aquela coisa, né? O primeiro filme tinha poucas expectativas, mas terminou sendo muito bom, especialmente pelo gancho pro segundo filme ter o Coringa. O segundo filme explodiu, garantindo um Oscar póstumo para Heath Ledger como Coringa. Foi o melhor trabalho dele. Não tinha mais... ele não teria como se superar. Ele não teria como se superar ali, né? E assim, o terceiro filme já tinha aquela expectativa de será que ele vai fechar bem essa trilogia? Será que ele vai conseguir criar um filme que seja tão marcante como uma atmosfera guerra, né? Porque todo final de trilogia tem que ter aquela atmosfera guerra. Tem que ter, exato. Então teve aquela atmosfera guerra. Exatamente. O Tolkien tem essa atmosfera guerra, tanto o Hobbit como o Senhor dos Anéis. Então o que que o Nolan ele se baseia? O que que ele se baseia? Ele se baseia no quadrinho A Queda do Morcego. E ele faz um terceiro filme esplendoroso para fechar sim com a chave de ouro. Porque eu vou te contar, a gente Batman sendo quebrado. Exatamente. A gente tem um Bane muito mais pé no chão. Quem conhece o mínimo dos quadrinhos do Batman sabe que esse Bane não tem nada a ver com o Bane dos quadrinhos assim fisicamente. Ele tem a mentalidade estrategista do Bane, mas ele não é super poderoso, alimentado por esteroides, tá ligado? Igual a galera da academia. Deixa subentendido, né? Deixa subentendido que ele toma esteroides, mas não... Que ele não é aquele mutante dos quadrinhos. Sim. Exatamente. Então, assim, a gente vê um personagem extremamente profundo, a gente vê uma história onde tudo dá errado. O Batman, ele tá aposentado, ele depois daquela questão, né? Ele já tá mais velho. Aconteceram perdas grandes na cidade, porque Harvey era muito conceituado na cidade, né? O Coringa fez todo mundo ficar cheio de cicatrizes, né? Emocionais. Se não foi externa, foi interna, ou os dois. No caso do Batman, uma coisa que é preciso salientar. Tanto o Gordon, que já tinha sido bem apresentado, quanto o Alfred, nos 2 primeiros filmes. No terceiro filme, eles roubam a cena. Porque os caras praticamente seguram o Batman. O Batman não trabalha sozinho. Então ele precisa dessas 2 pessoas que dão suporte a ele. Inclusive, o Morgan Freeman continua fazendo um excelente papel também. Sim, faz aquela ponte.
útil pra caramba, especialmente pra poder justificar, né, os aparatos tecnológicos. Exatamente, né? E então, além disso, ainda dá sempre um norte moral pro Batman, né? Falando, sim. Lembrando que o Morgan Freeman ele faz o Lucius Fox, né? Que é um personagem que nos quadrinhos do Batman ele existe e ele ganhou mais espaço com o tempo, mas ele é muito bem interpretado. Até o filho, né, dele também. Ele vira parte da Batfamília, né? Vira o Batwing. Nos quadrinhos, exato. É importante a gente salientar também que os filmes do Nolan, eles têm aquela questão de mostrar pra gente que o Batman, ele... Mais uma vez, apesar de ele ser muito bem preparado, ele tem fraquezas. Então a gente tá vendo que depois de toda aquela questão abordada pelo Coringa, depois de todo o terror, o próprio Gordon fala que agora eles não vão mais apoiar o Batman. Existia o Bat-Sinal no final do segundo filme. Sim. O Batman agora ele já não é mais considerado um apoio da polícia, eles começam a caçar o Batman e o Batman ele se aposenta porque ele mesmo se questiona se ele é tão útil para a sociedade. Sim, não, e a figura, só a figura dele já manteria Gotham pura, né? Exato. E fora o fato de que se a gente traz heróis, vão ter que vir vilões. Você falou ali, citou a queda do Batman, e também tem um pouco da Corte das Corujas, né? Um pouco de longe. Muito bem relacionado. Quer terminar e tal, e quer dividir Gotham e destruir. Exatamente. É importante levar a sério também a jornada do herói aqui, que a gente tem a queda, a gente tem a ascensão e a gente tem a apresentação de novos personagens, né? Nós temos a apresentação da Mulher Gato, que pra mim ficou muito bom, muito bom mesmo. Também muito pé no chão. Muito pé no chão. Foi colocado ali. Foi espetacular, entendeu? A gente tem cenas de luta ótimas em todos os 3 filmes, mas a gente também pode marcar que a cena de luta contra o Bane é muito boa. Sim. Todas as cenas de lutas contra o Bane são muito boas. E a gente tem no terceiro filme um plot twist. E a gente tem a grande fechamento da história do Batman. Uma redenção, né? A gente tem as redenções. Exato, então assim, a gente tem a apresentação também do garoto policial que tá ajudando ele, e no final a gente acaba descobrindo que ele é uma referência a outro personagem do universo. Exatamente. Aí a gente vê aquela questão, né, de ter um gancho do Batman, ele passar o manto, né, no final do terceiro filme, ele meio que passa o manto, ele, aqui tá Batcaverna, você quer conhecer? Se vira, descobre sozinho. Sim. A gente tem isso, e no fim, a gente pode perceber que a gente sai... eu não sei no geral, mas eu sou um cara muito sensível para as coisas, então a conclusão do terceiro filme, inclusive o que o Batman fala pro Gordon antes da cena final dele como Batman, é muito emocionante, toca o fã, a gente se sente muito identificado com o personagem ao longo dos filmes, e a gente acha que ele merece descansar. Sim, com certeza. E dá um final, dá um norte para aquele Batman, um norte moral, um norte físico. O Batman já estava estafado e deu um bom fim. Foi uma excelente finalização. Então, para fechar, assistam Batman Cavaleiro das Trevas. Sem medo algum, pode ir na fé. Você que gosta de um filme mais pé no chão, você vai gostar. Você gosta de investigação, você gosta de drama, você que gosta de romance. Sim. Aproveitar que tá na Netflix. Gosta de bons vilões. Aproveitar a quarentena. Isso, aproveita. Tá na Netflix. E assim, eu vou admitir pra você que é difícil a gente conseguir achar uma visão tão, assim, próxima da realidade quanto a visão que o Nolan tinha. Então desfrutem dessa forma de adaptação de um baita herói, de ótimos vilões, porque o trabalho foi magnífico. Fica aí a recomendação. Sim. Assistam mesmo e se divirtam, e depois agradeçam, a gente continua ouvindo o nosso podcast. Valeu aí, Paulo Fernandes, é nóis. Valeu aí, Paulo Fernandes. E por hoje é só. Até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.